Olá, eu sou Felipe Bauer e hoje vou falar sobre o diagnóstico do transtorno por uso de álcool. Cerca de 10% da população apresenta um transtorno moderado ou grave por uso de álcool. No Brasil, estima-se que 11% dos homens e 2% das mulheres consumem álcool todos os dias. O consumo de álcool está envolvido em cerca de 4% das mortes. No Brasil, estima-se que esse número seja ainda maior, e cerca de 6,5% das mortes por todas as causas são relacionadas ao álcool. Segundo a OMS, um limite relativamente seguro de consumo de álcool é o uso de 2 drinks por dia e mantendo-se pelo menos 2 dias por semana sem usar a substância. Um drink equivale a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Vale lembrar aquilo que eu havia falado na aula sobre o conceito de uso de substâncias. Não existe um limite totalmente seguro para o uso de substâncias. Então, mesmo alguns indivíduos, quando fazem uso de álcool nesses limites considerados seguros, podem apresentar algum transtorno relacionado ao álcool. Na intoxicação aguda, o álcool causa sinais e sintomas de depressão do sistema nervoso central. À medida que o nível sérico de álcool vai aumentando, o indivíduo vai apresentando uma tontura leve, uma euforia, seguido por déficit de coordenação motora, confusão e desorientação. E em níveis mais elevados de alcoolemia, pode ocorrer estupor e coma. Esses são sintomas de intoxicação aguda. Com o uso crônico, algumas alterações clínicas podem ficar proeminentes, e pode ocorrer sintomas de humor, distúrbios de sono e ansiedade. Além disso, o paciente também pode começar a apresentar ataxia cerebelar, neuropatias, problemas gastrointestinais, alterações metabólicas como dislipidemias e problemas hepáticos e pancreáticos. Aumento do nível de enzimas hepáticas, especialmente quando a TGO apresenta um nível de elevação 2 vezes superior ao nível de TGP, podem indicar a presença de dano hepático secundário ao uso de álcool. E a gama-GT encontra-se alterada quando há um dano agudo secundário ao álcool. Quando o usuário de álcool deixa de consumir a substância, surgem os sintomas de abstinência. Como os sintomas do uso de álcool são de depressão do sistema nervoso central, quando existe abstinência temos o inverso, ou seja, temos uma hiperatividade do sistema nervoso central. A síndrome de abstinência pode atingir até metade dos pacientes que usam álcool e tem o início de sintomas dentro das primeiras 24 horas após a cessação do uso, e o pico dos sintomas ocorre geralmente 2 a 3 dias após a interrupção do consumo. Os sintomas psicológicos, como irritabilidade, disforia e insônia, podem persistir por até 1 a 2 semanas. Os sinais que ajudam a identificar a síndrome de abstinência alcoólica podem ser divididos em não complicados e complicados e em 3 tipos diferentes de sintomas, que são a hiperatividade autonômica, os sintomas gastrointestinais e as alterações neuropsicológicas. Os sinais e sintomas não complicados de hiperatividade autonômica incluem sudorese, taquicardia, hipertensão, tremores e febre. Além disso, nos quadros não complicados, também podem estar presentes náuseas, vômitos e diarreia, e ansiedade, agitação e dificuldade na concentração, além de insônia. Já nos quadros complicados de abstinência, pode haver desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos, além de um quadro de alteração mais pronunciado no exame do estado mental, podendo haver alucinações visuais e táteis, convulsões e um quadro de delírio, em que há oscilação do nível de consciência. Existem algumas ferramentas que podem auxiliar no screening dos pacientes que tenham transtorno por uso de álcool. O questionário CAGE, por exemplo, é um desses instrumentos. Pergunta-se se o paciente já pensou que ele precisava diminuir a quantidade de bebida ingerida, se ele se sente aborrecido por outras pessoas que criticam a quantidade de bebida ingerida por ele. Pergunta-se se alguma vez ele já se sentiu culpado pela forma como bebe, e se ele já precisou beber pela manhã cedo, assim que acordou, para sentir-se menos agitado ou para curar os sintomas de ressaca. 2 respostas positivas apresentam uma sensibilidade ao redor de 90% e uma especificidade em torno de 75% para identificar transtorno moderado a grave. Além disso, existe o questionário AUDIT, que foi desenvolvido pela OMS e tem a capacidade de identificar transtornos menos graves
por uso de substâncias. Para identificar o transtorno por uso de álcool, é necessário evitar preconceitos e incluir questões diretas sobre isso na prática clínica. E é preciso alertar o paciente quanto aos diversos riscos, diretos e indiretos, que o consumo continuado do álcool pode causar. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre o diagnóstico do transtorno por uso de álcool. Qualquer dúvida, consulte os canais de comunicação do Telesaúde RS.